Olá pessoal, nesse vídeo então nós vamos fazer aqui um exemplo de utilização do sistema, né, que calcula os esforços e a cablagem de vigas faixa. Então vamos pegar esse exemplo que está colocado aqui, né, uma viga faixa típica aqui de um edifício, apoiando lajes nervuradas, né. Essa viga faixa aqui ela tem uma dimensão de 60 por 45, então 60 na largura, 45 de altura, né? Ela está apoiada nos pilares aqui, o pilar P1 30 por 30, pilar P2 40 por 150, o pilar P3 40 por 180 e o pilar P4 30 por 30. Portanto, é uma viga faixa com 3 vãos, aqui estão as dimensões, 7,85 o primeiro vão, 8,50 o segundo vão e 7,40 o terceiro vão, né? As cargas consideradas provenientes aqui das lajes e o peso próprio também da faixa, né, são carga permanente de 30 kN por metro aplicada nos 3 vãos e uma sobrecarga de 25 kN por metro também igual para os 3 vãos, né? Então vamos começar a solução, né? Primeiro a gente vê a quantidade de cabos que a gente pode alojar aqui nessa viga faixa, né? Pelo desenho a gente está vendo aqui, ó, a gente tem 60 centímetros de largura. Então o que a gente faz é simplesmente a continha, né? Vamos ver 60 dividido por 7, que seria o espaçamento entre as placas de ancoragem, né? Dando 8,57. Então tira 1, então significa que vão poder ser alojadas 7 ancoragens, né? Que eu acho que é o que deve estar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exatamente, né? Então é o máximo. Esse tipo de estrutura aqui, de seção, poderíamos usar duas linhas, né, de cordoalhas, tá? Acho que a gente pode até aproveitar e fazer esse estudozinho rápido aqui, né, no próprio AutoCAD, aqui, ó. Aqui está uma placa de ancoragem. Então a gente pode construir aqui a nossa viga faixa. Ela tinha 60, né, de largura, tá? Por 45 de altura, né? Formando esse retângulo aqui. Vamos ver se a gente consegue construir aqui, né? Então seria 0,60 por 0,45, tá? Essa figura aqui, né? Então nós teríamos, ó, 0,60, né, de largura por 0,45 de altura, ok? Então nós teríamos aqui, ó, se a gente quisesse construir duas linhas também seria possível, né? Agora com duas linhas, quer dizer, eu teria que colocar um afastamento aqui entre as duas ancoragens na vertical de 14 centímetros, tá? Offset 0,14, por exemplo, né? Então nós teríamos, ó, essa ancoragem agora aqui em cima. A ancoragem, vocês sabem, né? Ela é 6 por 13, né? A variação, ou 6,5 por 13,5. Então a gente usa afastamento vertical, então, de 14 centímetros e afastamento horizontal de 7 centímetros. Então vamos lá, a gente pode construir aqui uma linha que passa pelo meio aqui da seção, né? E aí alocar então aqui as nossas cordoalhas, tá? Então nós vamos ter uma linha a 7 centímetros aqui do eixo central e mais a outra linha vai estar aqui a 7 centímetros desse eixo, né? Vamos marcar agora na horizontal a posição das nossas ancoragens, tá? Então vamos construir uma linha aqui também passando pelo meio. Então vamos montar um número ímpar de cabos, vai ter uma cordoalha no meio, né? Seria essa que vai passar justamente por aqui.
Então, ó, nós teríamos já essa configuração aqui. E aí vamos colocar quantas cordoalhas, quantas ancoragens agora para cada lado, né? Mais 3 para cada lado. Afastada de quanto? Afastada de 7 centímetros, né? Que é o nosso afastamento, ó. Então nós teríamos 1, 2 e mais 3 para cá, tá? Então nós teríamos a possibilidade, né? Então 1, 2, 3, né? E aí podemos agora sim fazer o espelhamento aqui. Então seria teoricamente o máximo, né, de cordoalha que a gente poderia alojar, que seriam 14 cordoalhas, né? Então aqui, ó, nós teríamos essa distribuição, né? Ok? Vou colocar aqui como sendo uma linhazinha tracejada para identificar. Aqui, ó. Pronto. Ok? Então vamos lá, ó. Então esse seria o máximo de arranjo possíveis aqui, né? Para distribuição na nossa viga faixa, que no total ela vai ter então 45 de altura, né? Por 60 aqui de largura total. Mas aqui nós temos, ó, esse primeiro aqui 9, né? E a cada 7 centímetros aqui vamos ter uma placa temporária. Então essa seria a distribuição aqui horizontal, e na vertical nós teríamos 15,5, 14 e 15,5. Isso? Pronto. E com isso nós temos aqui a distribuição máxima, né, possível de cordoalhas nessa. O que a gente trata é o cabo médio, né? A gente sempre faz uma distribuição que vamos dizer, se acomode em torno do centro de gravidade da seção, que está bem aqui assim, né? Ok? Então essa é... Talvez pudesse colocar 3 níveis se eu deitasse a cordoalha, né? Mas aí com 3 níveis eu poderia usar quantos, né? Se eu tenho aqui 45 de largura, agora dividido por 14, se eu deitar a cordoalha, né? Eu poderia usar 3, né? Então seriam 9 cordoalhas, tá? Mas na outra direção, na direção vertical, né, seriam 45, agora dividido por 7. Então daria 6 níveis, né? Então daria até um pouco mais, 18 cordoalhas talvez, né? Porque a gente poderia colocar 6 na horizontal. Não, seriam 6 níveis, né, na vertical, 6 linhas. Por quê? Porque eu tenho 45, né, dividido por 7 agora, né? Então permitiriam 6. 6 vezes 3, 18. Né? Eu poderia colocar na direção dos 60 dividido por 14, seriam 4. Daria até 4, né? Não, tem que tirar 1 aqui, perdão. Tira 1 aqui e dá 3, né? 3. Vamos fazer essa conta de novo. Então é 45 agora, dividido por 7 menos 1. Tem que tirar 1, né? Então ficaria 5 vezes 3, 15. Uma cordoalha a mais, 15, né? Se eu invertesse aqui, eu poderia construir 3 níveis, né? Então ficariam com 15 e eu estou com 14 aqui, uma cordoalha a mais. Ok? Então pode estudar essas posições, né, possíveis conforme a geometria que a gente tiver aqui. Ok?
Então, para a gente achar o número de cordoalhas, tem que dividir a largura pelo espaçamento e tirar 1, né? Ok? Com essa regrinha para a gente saber quantas cordoalhas podem caber numa direção, na horizontal ou na vertical. Ok? Então vamos ver o nosso problema, né? Então a gente abre a planilha, a primeira coisa que a gente faz é colocar aqui um nome, né? Que será o nome dos arquivos que ele vai gerar. Então vou colocar aqui T319, tá? Por quê? Porque esse exercício eu peguei aqui do trabalho 3 de 2019, tá? Foi esse exercício que a gente pegou aqui. Depois, o que é que nós vamos ver? Nós vamos colocar aqui o FCK, que foi adotado no FCK de 35. O FCK no ato da protensão foi 20, com isso ele calcula aqueles limites, né, de variação de tensão possíveis, né, de compressão máxima e de tração para o limite de formação de fissuras. Aqui a gente vem agora definir as dimensões da nossa viga faixa, né, que seria constante todo o tempo. Então ela vai ter uma altura de 45, ó, vamos marcar aqui, tá? Ela vai ter uma altura, né, de 45. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais visível aqui. Então ela vai ficar com 45 de altura por 60 de largura. Então cuidado aqui, aqui é a altura, né? E aqui a base, tá? Então 60 por 45. O pé direito, né? Porque como a gente viu, ele vai calcular como se fosse um pórtico. Então também foi fornecido aqui no exemplo, no exercício, né? Foi dito que os pilares tinham pé direito, né? De 4 metros. Tanto para cima como para baixo. Então aqui, ó, nós colocamos 4 metros e 4 metros aqui, certo? Bom, aqui a gente faz uma primeira verificação, né? Coloca aqui qual é a força inicial de proteção que a gente quer. Estamos trabalhando com monocordoalha engraxada, né? Que é a ideia básica aqui desse sistema. E vamos admitir aqui 15% de perda, ok? Com isso ele vai fazer o balanceamento já considerando aqui que teriam essas perdas aqui, tá? Então vamos lá, carga de permanente. A gente viu aqui, carga permanente, foi adotado 30 kN por metro, tá? Então vem para que está em tonelada, 3 toneladas força por metro. E a sobrecarga foi 25, né, kN por metro, tá? Que ela, para todos os vãos, né? E aí adota então aqui 2,5. E aqui você adota o seu critério, né, de carga a ser balanceada. Você quer balancear 80% da carga permanente, por exemplo, que é o que normalmente a gente dá um ponto de partida, 80% ou 90%, né, que você queira, tá? Então ele está dizendo, ó, se a carga permanente principal é essa aqui, vai ter que balancear 2,40, né? A carga gerada pelo cabo para tensão tem que ser 2,40. Pessoal, isso aqui é feito para um vão que você está considerando que seria o vão principal. Não quer dizer que todo problema que você vai resolver tenha que ter, né, essa situação de mesma carga em todos os vãos, nada disso, tá? Apenas você pega aqui para fazer um estudo do vão que você pode estar achando que vai ser o mais preponderante. Depois aqui é importante também marcar quais as distâncias mínimas, né, que o cabo vai passar da superfície superior ou inferior da viga faixa. Então aqui nesse exercício foi falado que era 5 centímetros, ó, afastamento mínimo das faces superior e inferior igual a 5 centímetros. Então isso é importante na planilha aqui também determinar isso, que ele vai usar esses valores aqui depois para achar a altura útil, né, da viga, quando for dimensionamento das suas cortantes também. Então aqui ele já automaticamente selecionou que o Y máximo vai ser 40, né, porque a viga tem 45, então o cabo vai ter no máximo uma ordenada máxima de 40 centímetros. Vamos lá, então o primeiro vão, quanto que é? Acho que era 785, né? E o segundo vão, a gente pode olhar aqui, o segundo vão, ele é 850 e o outro 740, né? Então aqui é 850, que é o vão central, e aqui 740, é só confirmar, 850, 740. Beleza, então vamos em frente aqui. Agora a gente tem que fazer o balanceamento, né? Ele vai fazer aqui
a gente tem que construir o traçado do cabo. Então, se a viga tem 45, na extremidade vai sair a 22,5. A gente pode tentar o traçado máximo do cabo, né? Então seria no primeiro vão 22,5 aqui, aqui com 5, né? Tá certo já aqui. E aqui vai lá para a extremidade, 40, é o máximo possível. Depois, no segundo vão, sai com 40, né? Tem que ter essa correspondência aqui com o Y3 do trecho anterior. Aqui com 5 e aqui com 40, né? Estamos no final do vão central. Depois aqui seria 40, depois aqui seria 5, e depois aqui seria 22,5, porque na extremidade tem que sair no centro de gravidade. Então o que é que a gente está vendo? Quem está comandando é o que está pedindo mais cabos, que é o primeiro vão, tá? Que é o vão de 785, e só tem apoio aqui na extremidade, né? Apoio, teoricamente está supondo apoio simples aqui na extremidade. Então ele tem esse balanceamentozinho aqui. O que a gente está vendo aqui, precisamos fazer com que esse número de cabos seja necessário, seja 4,9 para todos os vãos, o que caracterizaria o balanceamento equilibrado, né? Então o que é que tem que fazer? Subir aqui o Y2 do segundo vão, vamos lá, 6, ó. Ele foi para 3,9, né? Estão vendo aqui o controle aqui. Eu quero fazer ele chegar no 4,9 para todos os números ficarem iguais aqui, ou seja, a quantidade de cabos igual para todo mundo. Então vamos lá, 7, ó. Estou subindo de centímetro por centímetro. 8, 9, 10, né? 11, 12, 13, beleza, 4,9. Então, igualou aqui, né? Mesma coisa aqui, pessoal, para o último vão, né? Então, com 5, está precisando 4,4. Então, vamos lá, 6, 4,6, 7, 4,7, 8, 4,9. Então, pronto, igualou tudo aqui, ó. Chegou a nossa condição, né, de balanceamento equilibrado para todos os vãos. Quer dizer, precisa a mesma quantidade de cabos em todos os vãos. E aqui está dando quanto? 5 cabos. Pode colocar logo aqui como ponto de partida, 5 cabos. Aqui você vai fornecer os pilares, tá? Então, o primeiro pilar era 30 por 30, já está colocado aqui. O segundo pilar, 40 por 150, também já está colocado aqui. O terceiro pilar, 40 por 180, tá? E o quarto, 30 por 30. Então, ó, 40 por 180, tá certo? E o último, 30 por 30. Beleza, né? Ok? Agora, ó, só chamando a atenção, pessoal, aqui, nesse caso, você tem 3 vãos, né? Poderia ter 4, poderia ter 5, poderia. Tem umas células aqui, umas linhas que estão escondidas aqui, né? Ocultas. Então, você poderia usar mais trechos, tá? Você poderia usar mais trechos aqui. Ok? Então, vamos, não é para cortar, é para deixar oculta, tá? Ocultar a linha. A mesma coisa aqui também, nessa parte da planilha aqui, em que você vai agora fazer as concordâncias, né? Então, fazendo as concordâncias, o primeiro vão, quanto que é? 785. Então, a gente pode colocar o 78 aqui, né? Que é um décimo do vão, 78,5. Ou pode arredondar para 80, vamos arredondar para 80 aqui, ó. Então, já está automático aqui, já colocou no outro lado aqui o 80. E com isso está dando o percentual, né, de 10% em relação ao vão total. Aí aqui, ó, você pode dizer em quantas divisões você quer fazer essa parábola maior aqui, ó. Essa aqui, que é 80, ele vai considerar só uma divisão. Então aqui, ó, se eu dividir em 3 partes, está dando o comprimento de cada segmentozinho, né, aqui de 104, tá? Se eu dividir em 4, o ideal é que a gente consiga segmento menor que 1 metro para ter uma melhor precisão de resultados. E aí nós vamos dividir também, agora vamos fazer o outro caso aqui, então deu 78,13, ó, tá, beleza. O segundo comprimento, 850, então aqui é bom que seja 85, né, ele já sumiu também aqui do outro lado, então tá dando 10%, e aqui também, ó, a gente pode dividir em 4 partes, que o segmento vai dar 85. Também é interessante. E no último trecho, no último vão,
nós vamos, o último vão quanto que é? 740. A gente pode dividir aqui por 74 ou 75, se quiser, para ficar um número mais bonitinho, dividindo aqui em 4 partes, 73. Aqui poderia ser 74 também, se quisesse, tá? Não tem nenhum problema, né? Dividido ali daria 74 também. Dividido em 4 partes daria 74, né? Um número fechado. Então, pode ser dessa forma aqui. Bom, então com isso você vê aqui também os raios de curvatura, que não deve ser menor do que 250, vocês estão vendo todos eles maior do que 250 aqui, que é a estimativa das cargas equivalentes, tá? Mas não é exatamente esse aqui que ele vai usar no sistema. Bom, você concluiu agora a primeira aba da planilha, que é a aba dos dados, né? Bom, agora aqui, pessoal, você vai escolher uma pasta, eu pulei isso aqui, mas é muito importante, né? Escolher uma pasta dentro do seu computador onde você vai gravar os dados, que é onde devem estar alojados os programas faixas, né? Onde você vai rodar os programas faixa usando lá o DOSBox. Então, aqui no nosso caso, eles estão alojados, né, numa pasta chamada PDOS, que é uma pasta que tem os programas que a gente roda usando o DOSBox, né? Vamos procurar ele aqui, ó. Já está nela, tá? Ó, PDOS. Agora eu vou colocar numa pasta chamada VF UFC, que é a viga faixa da UFC. Pronto, então ele aparece aqui o nome do diretório, né? O da sequência onde você vai gravar os dados. Muito importante, porque os dados vão ser dirigidos para lá. Tá certo? Bom, o que você faz agora? Vai usar a macro aqui, ó, criar D01. Criou e aparece uma mensagenzinha dizendo que o arquivo foi criado com sucesso. Cria agora o D04, que é os dados da proteção. Também apareceu aqui uma informação que foi gravada com sucesso. Pronto, então essa primeira parte está concluída. Você agora vai rodar os casos. Então vai lá para a pasta onde você salvou. Então está todo mundo, o nome é 13T319, né? Foi o nome que a gente escolheu. Escolheu aonde? Escolheu aqui, né? Então todos os arquivos vão ser T13-19, tá? Então vamos para lá, para aquela pasta, então, rodar, né, esses programas. Não precisa ir para a pasta, você pode rodar diretamente aqui o DOSBox, né, do principal, ele vai aparecer aqui e nós vamos lá para a pasta. Então é CD VF UFC, que é a pasta que tem os programas de viga faixa e os seus dados. Então vamos lá, na sequência, né, faixa 1. Aí ó, aparece o menuzinho lá em cima, dados do pórtico, como é o nome? T3-19. Aí ele gerou, beleza. Rodar agora o faixa 2, que vai ver a questão da carga permanente. Faixa 2, então dados gerais, como é o nome do arquivo? T3-19. Manda ler as coordenadas nodais, que é 3, é 2, né? 3 a incidência, 4 material, 5 seções, né? 6 vinculações e não tem rótulas no problema, então pula. 8 impressão, que é na verdade para ele escrever, né, num arquivo de saída, que pode ser visto depois pelo bloco de notas. O desenho, né, mostrando aqui claramente os 3 vãos e os 2 lances de pilares para baixo e para cima, né? E aí você sai desse menu dos dados e vai para o menu do carregamento, que é a opção 2 agora. 2 carregamento, aí de novo 2 cargas nas barras, né? Manda imprimir os resultados, os valores das cargas no arquivo de saída, 0, que não tem cargas nodais equivalentes, e vai fazer análise, 3 análises, a primeira análise que ele fez. Se você quiser ver o aspecto da elástica, vai no item 5 aqui, ó, e vai teclando a tecla mais, que ele vai mostrando como que está dando a deformada de carga permanente. 0 ele volta e aí encerra. Vamos agora para o faixa 3, né? Que vai rodar o que? O faixa 3 vai rodar a carga acidental. Faixa 3, dados gerais, e aqui eu vou mais rápido. T3-19, tá? 2 coordenadas, 3 incidência, 4 material, 5 seções, 6 vinculações,
Tem as rótulas, não tem, né? 8 impressão. O desenho é o mesmo. 0, 2 carregamento, 2 carga nas barras, 3 impressão, 0 e manda analisar. 3 análises. Aí vamos ver a deformada agora, tá? O que é importante no caso aqui agora da deformada da carga permanente é que o pilarzinho aqui ele não está girando mais, é pela extremidade, né? Porque ele está preso agora lá em cima, tá? Não engastado total, está só impedido de deslocamento horizontal, que é para simular que o prédio, né, quando atua carga sobrecarga, o prédio já está construído, né? Ok? Bom, agora vamos para o faixa 4, que é o mais importante, que é o que vai calcular a carga equivalente, né? Então é muito simples aqui, T3,19. Então ele calculou a carga equivalente, montou os arquivos necessários para rodar o faixa 5, que aí sim nós vamos aplicar a carga equivalente à proteção no pórtico. Então, dados gerais, T3,19, né, que é o nome do problema, 2 coordenadas nodais, 3 incidência, 4 material, 5 seções, 6 vinculação, não tem rótulos, imprime, o desenho repete aqui, né? E agora, que importante, o carregamento, como é a proteção, eu vou ter cargas nodais, né? Que é para o efeito de perdas imediatas, cargas nodais, e vou ter carga nas barras também. 3 impressão, 0, manda analisar. E aqui, pessoal, quando eu pedir agora para ver a deformada, vou teclando a tecla mais, o que é que deve acontecer? A viga deve subir, né? Ó, exatamente, ó, elástica para cima, abrindo para a esquerda, abrindo para a direita, porque no lado da proteção também não tem, né, esse pilar aqui superior. Então é esse o aspecto que a gente deve esperar para esse diagrama. E finalmente faixa 6, que vai desenhar o nosso cabo, T3-19, e aí ele gera um arquivo DXF com o desenho do cabo. Se você quiser, né, uma primeira coisa que você pode ver é o desenho do cabo, tá? Então você procura na pasta lá, que no nosso caso é a VF-UFC, onde é que está o T319DXF, tá aqui ele. Então você abre, ele está com o desenho do cabo, e como eu disse, ó, ele vem com um probleminha, que ele não está representando a altura correta da viga. Então, ó, cancelo aqui, eu apago esse eixo, vamos colocar a altura correta. Você dá um offset aqui que é 0,45, tá? Aí, ó, beleza, porque antes o cabo estava saindo, agora não, ó. Então as ordenadas estão aparecendo aqui bonitinho, né? Você pode até, se quiser, ó, dar um fit. Esse aqui é uma polyline, né? Polyline aqui do cabo. Fit, ó. E aí ele dá uma suavizada, mas mantendo os pontos do cabo. Então, beleza, né? Isso aqui serve para o projeto, ele dá o comprimento retificado do cabo, alongamento após a gravação, etc. Aí você pode ver até quantas seções saíram aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então tem 31 nós, né? Discretizando aqui a nossa viga faixa. No nó 11 vai estar um apoio e no nó 21 está o outro apoio interno, né? Na extremidade. Ok? Pode gravar, salvar aqui. Ele vai salvar um arquivo agora no formato DWG, se você quiser usar depois para o seu projeto. Bom, volta então agora aqui para a planilha e aí você vai importar os resultados automaticamente. Então ele vai abrindo os dados lá nas pastas e ele no final ele diz importação concluída com sucesso. E aí você vai agora examinar, ó, perda de proteção, né? O cabo tinha aqui comprimento, aqui você tem que dar uma checada. O cabo ele tinha, vamos ver os comprimentos, era
Vamos ver na primeira aba aqui, né, pelos comprimentos. Nós temos o comprimento total, seria quanto? 785 mais 850 mais 740. Então, o cabo tem que ter 23,75 metros ou 2.375 centímetros. Aqui na perda, ó, 23,75. Vendo aqui, ó, nesse último ponto aqui. E aqui você tem o X, ó, no final 23,75. E aqui você tem o diagrama de perda, né? Perda por atrito e depois a perda por acomodação da coragem. Aqui está o nosso famoso ponto de bloqueio, né? Ok? E essas são as forças de proteção que restaram, né, no cabo após a cravação. Bom, vamos ver os esforços. Aqui você tem exatamente as 31 seções. Os momentos de carga permanente está em azul. Em verde, o momento de carga acidental. E em laranja aqui, né, está o da proteção. Tá? Então, estamos vendo a coisa interessante do balanceamento equilibrado, que os pontos de momento nulo passam, né, bem próximos, né, entre si. Esses três diagramas que caracterizam o bom balanceamento. Aqui tem o diagrama de esforço cortante, né, da permanente, da sobrecarga e da proteção. Então, você tem aqui uma boa orientação com relação aos valores máximos, né, desses momentos e se a proteção foi, de certa forma, eficiente aqui. Vamos lá. Então, vamos agora para as verificações de limite de serviço. Então, aqui você está admitindo que no ato da proteção está atuando 70% da carga permanente, né? Porque talvez não tenha parede ainda, etc. Então, esse é um valor que você pode fixar aqui. E também a proteção ela está plena, né? Porque só tem perdas imediatas. Depois aqui, pessoal, ela vai cair para 85% do valor inicial, que corresponde então àqueles 15% de perdas diferidas que foi considerado aqui. E aqui nós temos uma combinação quase permanente que está sendo adotado um fator 0,30, né, para carga acidental, e depois uma combinação frequente com 0,50 do acidental. Então, o que está acontecendo? No ato da proteção está beleza, todo mundo comprimido, que a gente está vendo aqui, né? Eu tenho o limite superior de compressão no ato da proteção e o limite inferior de tração no ato da proteção. Então, está todo mundo comprimido aqui, beleza, né? Na combinação quase permanente aqui, pessoal, está dando uma traçãozinha, né? Aqui embaixo, ó, né? Estão vendo aqui, embora seja num ponto aqui que seja em cima do pilar, né? Podia fazer uma correçãozinha, tá? Mas de qualquer forma poderia desprezar, vamos dizer, essa situação. Mas está aparecendo, perdão, aqui está passando até do limite, né? Nós temos na combinação quase permanente, nós não devemos ter nem tração, né? Se a gente quer usar o conceito de proteção limitada, né? Então aqui nós devemos deixar tudo comprimido. Então não está com 5 cabos conseguindo isso, né? Ou pior, está até ultrapassando o limite de formação de fissuras. O que está acontecendo também para a combinação frequente. Então temos que ajustar a quantidade de cabos de forma a atender a isso. Então, ó, o que a gente está vendo aqui, ó? Também para a flecha está ok, né? Está menos de meio centímetro aqui de flecha, né? Então, em termos de flecha, estamos tranquilos. Vamos só melhorar aqui essas tensões. Então, você vem aqui, ó, estava com 5 cabos, vamos ver se com 6, eu posso no máximo 7 numa mesma linha, né? Vamos ver com 6 cabos se melhora, tá? Então, com 6 cabos, ó, na combinação quase permanente, eu já liberei aqui, mas ainda estou tendo tensão de tração. Mas aqui, ó, ainda está ultrapassando o limite na combinação frequente. Então, vamos ter que aumentar. Vamos botar aqui 7 cabos, que completaria a primeira linha possível, né, de cabos. Seria um único nível de cabos. Então vamos lá, ó. Combinação quase permanente, está quase ficando todo mundo comprimido aqui, né? E aqui também está quase liberando. Então, talvez vai ser necessário usar 2 linhas mesmo, né? Então, o que é que nós vamos ter? Vamos ter agora 8.
Para ser 8, teria que ser 4 cordoalhas em cima e 4 cordoalhas embaixo. É possível, né? Esse arranjo, tá? Vamos ver o que está acontecendo agora. Ó. A proteção tem uma tração, mas ela é admissível. Criou-se uma traçãozinha agora na fibra superior, né? Não, na fibra inferior, na seção 11, mas está dentro do limite. Então, eu posso ter tração no ato da proteção, desde que respeitado aqui o limite, né? O que está acontecendo agora na quase permanente, ó? Beleza, todo mundo comprimido, né? E na frequente tem tensão de tração, pouca, né? Aqui que aparece, mas abaixo do limite de formação de fissura. Então, acho que 8 cabos é uma situação que pode ser aceita. A flecha está muito pequena aqui agora, vocês estão vendo, né? Então, eu diria que entre 7 e 8 cabos seria aceitável, tá? Vou colocar 7 ou colocar 8 cabos, seria aceitável também para essa viga faixa. Porque com 7, pessoal, o que estava acontecendo, né? Vamos voltar só um pouquinho aqui. Com 7 está limite de serviço, né? Estava tendo uma tração na carga permanente, aqui em cima da seção 11 e da seção 21, que são os apoios, o diagrama poderia ser, esse diagrama de esforço aqui, né? Poderia ser abaulado um pouco mais em função da própria largura do pilar. Então, na verdade, isso aqui não deveria acontecer, né? Na verdade, não deve estar acontecendo. E aqui também. Então, acho que 7 cabos seria aceitável, tá? Ou, se quiser, podemos colocar os 8 cabos. E aí teríamos que construir como? Deixa eu ver se o nosso desenho aqui, o CAD ainda está aqui, né? Que foi essa nossa seção. Então, nós poderíamos trabalhar apenas com 4 cordoalhas de cada lado, tá? Então, em cada nível, né? Então, seria apagar essa daqui e poderíamos trabalhar assim, ó. Apagava essa e apagava essa. Pronto, estamos com 8 cordoalhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque não cabem 8 no mesmo alinhamento. Então, essa seria a nossa solução com 8 cordoalhas, tá? Bom, então, resolvido o problema do estado limite de serviço, vamos para, salvo aqui, vamos para o nosso estado limite último, finalmente. Estado limite último, vê o problema da flexão. Aqui a gente vê os diagramas de esforço, né, de proteção, o diagrama isostático da proteção, que é o rosa, o diagrama total de proteção, que é o laranja, e o azul vai ser o diagrama de hiperestático da proteção, que a gente está vendo, tem que ser segmentos de reta, então está obedecendo perfeitamente. Tem uma descontinuidade aqui, porque tem um pilar, né? E aí o pilar ele provoca essa descontinuidade no diagrama. Mas os diagramas estão consistentes, né? Formando aqui trechos de reta aqui, e aí é um sinal de que estamos com os valores corretos. Então aqui nessa primeira parte ele vai verificar se precisa de complementação de armadura passiva na nossa viga faixa, do ponto de vista de flexão, né? Então ele está encontrando aqui os momentos, achou o MG, o MQ, o momento hiperestático, né? Que é com uma viga contínua, então o momento hiperestático da proteção ele é tratado aqui como ação, né? Acha-se o momento de cálculo e faz-se a verificação da nossa armadura. Então, como cordoalha engraxada. Então, a área são correspondente aos 8 cabos, dá 8 centímetros quadrados. Aí ele calcula a posição da linha neutra, vê qual é a armadura protendida necessária, né? E aí encontrou esses valores e, de fato, só precisou de armadura suplementar aqui na seção 11, né? Precisou desse valor aqui de 12 centímetros quadrados, né? Poderiam ser colocados aqui tranquilamente. Pega esse 12 aqui dividido por 1,23, 10 barras de 12,5 milímetros já atenderia, né? 10 F de 12,5 milímetros já seriam suficientes aqui para atender, né, a esse critério aí. Dez Fi de 12,5 milímetros, né? Aqui é na mesma seção 11, só que do outro lado, né? Porque o pilar absorve um pouco do momento, então do outro lado já precisaria ter uma armadura menor. Mas como não dá para você fazer uma descontinuidade da armadura nesse ponto, você tem que pegar essas 10 barras e
ancorar, né? A partir já pode ancorar aqui a partir da seção 12, né? E a partir da seção 10 aqui já podem ancorar, porque não precisaria mais de armadura suplementar. É claro que nós vamos ter que colocar armaduras mínimas também aí, né? Superior, inferior, é interessante ter essas armaduras complementares, né? Para garantir até o funcionamento da treliça, como a gente vai ver. Então, na seção 21, que é o outro apoio interno, eu vou precisar de 9,08 cm² de armadura para complementar. Então, aqui ó, já seria 9,08 dividido por 1,23, está dando 8 barras, né, de 12,5. Então, aqui, ó, superior, né, é o AS', eu já poderia resolver com 8 barras de 12,5 milímetros, beleza? Então isso aqui é bom porque você usa na própria planilha aqui, já vai marcando o que você vai fazer depois no seu detalhamento, né? E depois não precisa mais, ó, o resto teoricamente seriam armaduras que não são necessárias para o equilíbrio, né, dos momentos fletores, ok? Vamos em frente agora aqui. Então vem o cortante agora, verificação se for cortante. É importante aqui, pessoal, na determinação do estribo mínimo, tá? Aqui, ó, ele vai considerar qual vai ser, essa fórmula está em aberta, qual vai ser a largura da seção para a gente considerar o estribo mínimo, tá? Por quê? Porque essas vigas fáceis elas são muito largas, então a norma diz que quando eu tenho uma viga muito larga, a largura que a gente vai usar para o cálculo da armadura mínima de estribo, da armadura transversal, vai ser o menor entre a altura útil da peça e a própria largura dela. Então, no caso aqui, ó, a altura útil era 40 centímetros, né? Que é o 45 menos 5. Então, ficou 40, tá? Então, por isso ele pegou aqui, ó, 5,14 de armadura mínima. E aqui a gente já está vendo as possibilidades, né, de arranjo de armadura. Se for estribo de 4 ramos, ó, cada 24, ó, e ferro de 8, 2 ramos seria cada 19, seria cada 17,5. Como ela é um pouquinho mais larga, normalmente se adota, né, ou ferro de 4 ramos, ou se ela for maior do que 60, por exemplo, 80 ou mais de 100, usar 6 ramos ou até 8 ramos, tá? Quer dizer, vários estribos colocados. Bom, esse aqui seria a armadura necessária para o mínimo, não quer dizer que você vá adotar ele imediatamente, tem que ver o cálculo, né? Então aqui ele calcula o VRD2, que é a capacidade resistente para verificação da biela, né? O VC0, que é a parcela absorvida apenas pelo concreto, né? E aqui também ele faz o cálculo da armadura longitudinal mínima, né? Ser considerada, que foi calculada aqui 5,43, tá? Usando as expressões da NBR 6118. Então aqui é uma coisa importante, ver se a biela está ok, né? Então a biela está toda ok em todas as seções, né? Porque isso aqui é comparar o VD com o VRD2, né? O VD nunca pode ser maior do que esse VRD2, significaria o esmagamento. O maior VD que aparece aqui, pessoal, foi esse 24,71, não, aparece 35,82 aqui na 35,82 na seção 11, né? Cortante à esquerda ali na seção 11, que eu acho que deve ser o maior valor. 35,82 é o máximo, né? E o nosso VRD2 está bem folgado, né? 139. Bom, depois ele vai partir para o cálculo da armadura. A maioria das armaduras, o cortante é equilibrado, né? Grande parte pela proteção. Portanto, precisaria somente de armadura mínima, que é aquele 5,13, 5,14 que ele pegou aqui. E aqui estariam as opções, né? Só apareceu um pontinho aqui, ó, em que eu teria que colocar um espaçamento diferente aqui, ó. Na seção 11, né, à esquerda, eu vou precisar, porque aqui eu poderia usar 6,34 ramos cada 20, né, por exemplo. Mas aqui quando tivesse à esquerda, ó, lá na seção 11 à esquerda, eu vou precisar de um espaçamento menor. Então eu colocaria entre a seção 10 e a seção 9, eu colocaria 6,3, né, 4 ramos cada 15, né. Tá? Só nesse ponto, eu acho que o resto, não, aparece de novo aqui, ó, eu acho na seção 21, que é o outro apoio à esquerda, ó. Deu 17,9. Então eu colocaria de novo aqui entre a seção 21 e a seção 20, um espaçamento triplo 6,3 cada 15,
4 ramos, tá? Seria uma boa alternativa de detalhamento. E no resto, 6,3 cada 20. 4 ramos, ou seja, 2 estribos, né? Para completar 4 pernas, então. 2 estribos que entrariam coladinho. Agora, finalmente, vem o detalhamento da armadura longitudinal aqui. Então, tem a armadura necessária de flexão, né? Que ele transpôs para cá, aquele 12,22, né? Que é o que vai prevalecer, a armadura superior. E aqui a outra armadura que foi na seção 21, né? Aquele 7,45 que a gente tinha visto aqui também. Então, essas que são armaduras superior tem que ser colocadas, né, e ancoradas já na próxima seção. Agora aqui ele está preocupado com a armadura S, né, que é a armadura inferior, que ela vai ser comandada tanto aqui em termos de flexão, não exigiu nada. Então ele deve ter transportado para cá o máximo entre essa armadura exigida pelo cortante e a armadura mínima. Então na maioria dos casos prevaleceu a armadura mínima, né, 5,43, tá? Então aqui no apoio, ó, pediu 5,68, que é o que vai prevalecer em termos de armadura positiva. Ó. E aqui poderia chegar no apoio, então, 5,68 dividido por 0,79, que é a barra de 10 milímetros. Poderia ser 8 barras de 10 milímetros, já atende perfeitamente. Tá? Só pegar aqui para a gente copiar aqui, ó. 8 barras de 10 milímetros. Já atenderia. Estamos tratando da armadura inferior, tá? Do AS, que essa parte da planilha aqui é só do AS. Cadê? Olha aqui, ó. Então aqui chegando no apoio, pessoal, eu vou ter 8 barras de 10 milímetros já atende. Que uma barra de 10 milímetros é 0,79 centímetros, tá? Então, pela continha aqui, ó, 0,79, né? Vezes 8, eu teria 6,32. E para atender a armadura mínima 5,43 que tem aqui, ó, qual seria a armadura? Vamos continuar com ferro de 10. 5,43, né? 0,79 divide, daria 7 barras de 10 milímetros, tá? 7 barras de 10 milímetros aqui, ó. Copiar e tá, colar. Então aqui está bem pertinho, né, do outro lá. Então é só colocar mais uma barra na chegada do apoio, na coragem do apoio lá. E o resto posso seguir com 7 barras de 10 milímetros, né? Pegando toda essa parte aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui 7 barras de 10 milímetros, atendendo todo esse trecho aqui. Aí aqui chegou um valor, né, que é na seção 11 justamente, que deu 8,24 e 7,05. Mas aqui, pessoal, vai prevalecer o 5,43, porque quando é um apoio interno, essa armadura necessária do esforço cortante, a gente tem que diminuir a de um lado e do outro. Então seria 8,24 menos 7,05, quase desnecessário, tá? A armadura. Então prevaleceria o 5,43 aqui, tá? Prevaleceria o 5,43. 5,43, tá? Então, nos apoios internos, né, embora ele calculou o cortante à esquerda e o cortante à direita, a armadura, mas aqui essa armadura longitudinal, para manter a treliça, né, ela tem que ser feita, se o apoio for interno, o valor de armadura de um lado menos o valor de armadura do outro. Porque no apoio interno, as duas bielas estão se equilibrando de um lado e do outro. No apoio de extremidade, não, só tem um biela num lado, né? Porque do outro lado não tem viga mais. Então, prevalece essa armadura aqui, 5,68. Aqui seria a diferença, tá? A planilha ela não faz esse estudo, né? Mas o projetista tem que saber. Então, aqui ele corrige e bota o valor mínimo, que é 5,43. E assim a gente vai com esse 5,43, de novo avançando aqui, ó, né? Com ele, portanto, essas 7 barras de 10 milímetros aqui poderiam ser adotadas tranquilamente, né? Então, essa faixa aqui com 7 barras de 10 milímetros. Aí chega de novo na seção 21, que é uma seção de apoio interno. Essa armadura, que é 21, aliás, essa aqui 21 à esquerda,
21 à esquerda menos 21 à direita. Cadê? Tá aqui as duas, 21 e 21, né? As duas seçõezinhas aqui. Aqui são os apoios, né? Para chamar a atenção aqui, pintando elas aqui, ó. Então estaria dando, ó, 7,11 e 7,81. Então vai valer os 5,43 aqui mesmo, que é a diferença da menor do que a mínima. Então, na verdade, ó, está prevalecendo de novo aqui a nossa armadura mínima, que vai até o apoio prevalecendo ela, então. Ok? Então, lá no apoio, a armadura de cortante seria 5,29, mas a mínima é 5,43. Então, prevalece ela até o final. Então, embaixo, pessoal, teríamos 7 barras de 10 milímetros corrido, né? E no apoiozinho lá na extremidade colocar mais uma barra de 10 milímetros para atender esse equilíbrio aqui da biela, né? Então seria bem simples, né, esse detalhamento da armadura inferior. E a armadura superior? Na armadura superior nós teríamos aquela 12,22 que a gente já viu aqui, né? Que é que eu colocaria? Eu colocaria 10 barra 12,5, ancorando já na seção 9, né, a partir da seção 9 e a partir da seção 12, não precisaria mais. E aqui, entre esse intervalo que não precisaria de armadura, eu colocaria de qualquer forma, pessoal, tenho colocado a armadura mínima mesmo, tá? Essa armadura 5,43 também, nesse caso aqui, né, colocaria também na parte superior. Vamos ver se a gente vê aqui. Então, com isso, complementaria o detalhamento, né? Vamos ver se a gente pega aqui, pelo menos só para finalizar, um exemplo, né, de detalhamento aqui. Aqui nós temos um projeto efetivamente, né, na viga faixa, aí mostra aqui a seção, o traçado do cabo. Então tem uma parte do projeto em que a gente mostra a elevação dos cabos, né, tá certo? Onde é a ancoragem ativa, onde é a ancoragem passiva. Então cada cabo desse aqui recebe um nome, né? Aqui nós temos, ó, duas famílias de cabo, então as duas famílias estão desenhadas aqui também, ó, né? Exatamente, tá? E aqui o quadrinho, né? Com o número do cabo, onde vai ser a largura da seção de proteção, comprimento, a força de proteção e o alongamento que saiu exatamente da informação do sistema, né? Tá? Qual que é o alongamento? Aqui a gente põe as informações também, que é qual é o FCK que a gente está esperando no ato da proteção, a força de proteção por cabo, o coeficiente de atrito, o coeficiente de perda em linha, né? Tudo foi considerado aqui para cálculo dos alongamentos, né? E também aqui depois para o consumo, né, material. Então isso é a parte do cabo. E a parte de armadura passiva, a gente pode ver também aqui. Vamos ver aqui, ver se a gente tem aqui um exemplo aqui. Pedido, armadura complementar, né, que a gente chama. Então tá aqui um arquivo com armadura complementar, uma viga faixa, ó. Aqui essa viga tem essa aqui, foram usadas, ó, quantas pernas de estribo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ramos, né? Todos 6,3. Então um estribo maior e 2 estribos menores. Então cada estribo tem 2 pernas, são 3 estribos, né? 6 pernas, tá? Distribuídos assim, ó. Então, tá vendo? Aqui praticamente usou a armadura mínima embaixo e em cima, 6 ferros de 12,5, 6 ferros de 12,5, 7 ferros de 12,5 aqui embaixo, que talvez tenha precisado alguma coisa aqui nas ancoragens, né? E fora aqui. Os estribos também, ó, 6,3 cada 20, 6,3 cada 20. Tanto o maior, né, o externo, como os dois internos aqui também. Tá? Deixa eu ver se tem. Aqui, ó, tem um caso de uma viga faixa em que foi preciso fazer aqui junto ao apoio, né, a colocação de um espaçamento menor nos estribos, 6,3 cada 10, 6,3 aqui cada 10, tá vendo? 3 cada 20. Aqui armaduras diferenciadas aqui, deixa eu ver, para o negativo, né, que teve um engaixamento num pilar grande aqui, ó, precisou mais reforço aqui, inclusive com barra de 25 milímetros aqui, ó, né? E por aí vai, né? Então também existe um detalhamento, pessoal, que é da fretagem, né, aqui junto à placa de ancoragem. Normalmente um detalhe padrão
com essa barra de 10 milímetros aqui entre uma ancoragem e outra, né? Um ferro desse entre a ancoragem, dois ferros de 6.3 aqui, né? E essa malha aqui de armadura de 6.3 para evitar então o fendilhamento, né, da nossa, aqui esse detalhe, né, dessa armadura de 6.3 aqui, que são esses ferros N3 que aparecem aqui, tá? Esse aqui, ó, né? Protegendo então essa região aqui onde vai se dar o espalhamento, né? Porque a força para tensão ela vai entrar concentrada aqui, depois ela vai ter que se espalhar, né? 45 graus aqui mais ou menos, por esses trechos aqui. Então por isso que essa região aqui precisa ser protegida. Ok? Então é isso, acho que a gente viu um exemplo, né? E a utilização aqui dessa planilha é interessante para ajudar o cálculo dos esforços, né? E a verificação de tensões aqui no estado limite de serviço, garantia o estudo, né, da condição de proteção limitada, né? Que eu garanto o estado limite de descompressão para combinação quase permanente, o estado limite de formação de fissuras para combinação frequente. E depois é importante aqui as verificações de estado limite último, tanto da flexão como do esforço cortante. Ok? É isso.